Olá pessoal, eu sou o pai João de Oxalufã e eu venho aqui trocar um minutinho de conversa com você, certo? Vamos falar de um assunto muito importante, muito polêmico, né? Um dos feitiços assim, se não o feitiço mais procurado dentre todos os tempos, né? Feitiços relacionados ao amor, amarração, né? A magia de ter a pessoa querida para nós. Quantos não buscam essa magia? Quantas pessoas gastam rios de dinheiro, muitas vezes perdem e não tem a pessoa que quer? Existe, babá, muitas pessoas perguntam, babá, mas existe feitiço que possa trazer realmente a pessoa para mim? Existe. Existe muita coisa entre o céu e a terra que as pessoas têm que conhecer ainda. O mundo oculto, o ocultismo, traz consigo uma série de manifestos de elementos ao qual aquele sacerdote usa para manipular tamanha magia, certo? Mas antes de tudo isso, né? Antes da gente entrar nesse assunto, vamos voltar lá. A amarração é um dos feitiços mais assim utilizados, procurados desde os primórdios em relação a amor. As pessoas buscam de todas as maneiras ter de volta aquela pessoa ao qual foi tirada dela, ao qual aquela pessoa muitas vezes estava tudo bem um relacionamento, ele vira do nada, a pessoa se pergunta: por que a gente estava tão bem? Por que ela me deixou? Por que ele me deixou? Nossa, a pessoa encontra outra pessoa, muitas vezes a pessoa se pergunta: o que aquela pessoa tem que eu não tenho? Né? Muitas vezes realmente foi o destino que fez vocês se separarem, outras vezes não. Hoje em dia as pessoas ficam, mas nem tudo é feitiçaria. Opa, é aí que está o mal das pessoas, de duvidar da capacidade do próximo. Às vezes você vê aquela mulher ali, jamais desconfiaria que ela iria a um terreiro, que ela iria procurar um sacerdote, um magista, um bruxo, algo assim, para destruir o seu relacionamento, só porque há um tempo atrás você e ela discutiram na feira. Não, você não vai imaginar isso, né? Mas acontece porque você não conhece o coração das pessoas. Então, antes de entrar mais a fundo no assunto, a gente vai conversar, eu tenho muita coisa a dizer sobre isso. É o meu ponto de vista, claro. Então, as pessoas, elas têm que dar atenção para esse lado da coisa também. Existe a separação que acontece devido ao destino, o casamento não está bem, vocês acharam que era aquela maravilha e depois se conheceram, viram que não é realmente aquilo. E também existe aquele grande problema, né? Quando a pessoa quando a pessoa está tudo bem e do nada a vida muda, um vai para cada lado e a pessoa se pergunta por que aconteceu isso? A gente estava tão bem. Então é aí onde tem que ver. Nem tudo é feitiço, nem tudo, mas algumas vezes sim, é. É uma bobeirinha que um brigou com uma pessoa, a pessoa por inveja foi lá. Hoje em dia o coração do ser humano é terra que ninguém pisa. O coração humano é terra que ninguém pisa. Ninguém conhece o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo lá dentro e você não sabe, certo? Então, vamos dando sequência, né, a esse assunto. Eu tô com o Santo Antônio aqui, né? Devido a isso, por causa do sincretismo, né? Santo Antônio, santo casamenteiro, o sincretismo da Umbanda muito grande também, né? E é uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas clientes, é o assunto que eu vou abordar agora. Gente, às vezes você vai lá, tem um relacionamento, o relacionamento se perdeu, aí você vai, procura um sacerdote. É aí onde entra esses dois quesitos que eu falei agora. Quesito separação destino e quesito separação por uma terceira pessoa, por uma intervenção espiritual, algo desse sentido, certo? Então você vai procurar um sacerdote, aí você vai lá, o que o sacerdote tem que fazer? Muitos chegam na casa de axé, eu quero, eu perdi fulano. Não, sim, minha filha, é tanto, tem que fazer isso, 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 isso. Tá bom, às vezes pode ser até um feitiço bafônico, mas se não for do caminho da pessoa, não vai trazer aquela pessoa. Aquela pessoa não vai ter, não vai aquela energia, se não for aquela energia a ser utilizada, não vai ser aquela magia que vai trazer aquele fulano para você ou aquela fulana para você. E outra coisa, se aquela pessoa não estiver mais no seu caminho, porque tem pessoas que separam e vão na casa de axé quando a coisa já está mesmo aquela bola de neve, já passou um ano e meio, já vi casos, muitos casos, faz 8 meses que a gente está separado, meu amigo, minha amiga, faz 8 meses que vocês estão separados,
vocês não vão voltar em 7 dias. Pode acontecer de voltar? Pode, como eu já vi casos, muitos, certo? Mas o tempo não é nosso. O tempo é de Exu, é de Egum, é das entidades ao qual a gente vai utilizar para trazer o seu feito, para realizar o seu feito, o seu pedido, né? Então, o que acontece? Veja bem, veja só. As pessoas, elas têm com isso, né? Então vão procurar o sacerdote, o zelador, seja de qual vertente ele for, aí chegam lá naquela determinada casa de axé. Muitas vezes o problema está recente, uma coisa de 10 dias, ou brigou, tem pessoas que brigaram ontem, já vão procurar, mais fácil de se resolver. Mesma coisa, vou citar um exemplo, temos um vazamento na nossa casa, certo? Se eu resolver esse vazamento hoje, tranquilo. Se eu resolver ele semana que vem, ele infiltrou a outra parede, descascou o reboco. Se eu resolver ele só mês que vem, o reboco, além de ter infiltrado, caiu e está com risco de afundar até o chão. Então é aí, os graus vão dificultando. Quanto mais a pessoa vai deixando para resolver aquele problema, mais aquela energia negativa vai se complicando, certo? Então, o que acontece? Aí as pessoas chegam na casa de axé, cabe ao zelador, gente, isso aqui chama búzio, certo? Ok, cabe ao zelador, na vertente dele, usar o oráculo dele, pegar aquele oráculo, né? Vamos lá, vamos perguntar fulano de tal com fulana de tal, fulana de tal com fulano de tal. Tem caminho, Orixá? Tem caminho, Egum? Tem caminho, Exu? Seja para quem aquele sacerdote, qual a vertente, qual a adivinhação ele for buscar, certo? Qual entidade ele vai conversar para resolver aquele problema, certo? Eu sou do tipo de pessoa que penso assim, a partir do momento que você vai numa casa de axé e a pessoa fala para você, eu vou resolver o seu problema, a pessoa tem que resolver o seu problema, certo? Certo. Mas o pai de santo, o zelador, enfim, seja ele da vertente que for, deve saber também explicar muito bem para aquela pessoa como o problema dela vai ser resolvido, para que a pessoa não fique também, muitos pais de santo às vezes eu vejo uns ataques na internet, as pessoas, fulano pegou meu dinheiro, disse que tantos dias ia vir, não veio, e isso e aquilo. A gente tem que se garantir em cima daquilo que a gente faz, porque somos preparados e estudamos para isso. Não estou menosprezando, não estou falando de ninguém, certo? Também não estou generalizando, mas estou querendo dizer, sacerdotes, a gente para chegar nesse posto, certo? Estudamos muito, pelo menos eu estudei e estudo muito, busco o conhecimento, certo? Tudo é uma missão, a religião ela nasce com a gente, certo? É uma missão que temos a seguir, certo? Muitas pessoas sentam num búzio, a pessoa não é nem iniciada, mas ela vai jogar. O caminho fala a ela, Ifá diz, você nasceu para ser sacerdotisa, para ser sacerdote, para ser sacerdotisa, né? Então é uma missão que a gente vem. Muitas pessoas já seguem de novo, outras demoram a buscar, mas enfim, para encurtar o assunto. Então o zelador ao qual você procura tem que ser uma pessoa preparada, tem que ser uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que tenha fundamento, que saiba te ouvir, que saiba te falar. E se o seu problema não tiver solução no búzio, não tiver solução através da magia, ele tem que saber te dar um caminho, ser franco com você. Olha fulano, estou jogando aqui, certo? Seja o oráculo que for, estou vendo que você não vai ter caminho com essa pessoa, você vai buscar, ela pode até vir, vocês vão ficar pouco tempo e vão se separar novamente, ou ela não vai vir para você só vai sofrer. Você precisa, meu filho, fazer um axé, uma seguinte oferenda assim, para que encontre uma outra pessoa melhor na sua vida, entendeu? Então, é aquilo que o jogo trazer, o Pai de Santo tem que saber interpretar e passar para a pessoa, certo? Tem que saber explicar, tem caminho? Meu filho, tem caminho sim, o axé é tal axé, porém, esse axé é desta maneira que se faz, certo? Esse axé, ele vai trabalhar com tal energia, ele vai fazer tal coisa no ori, na cabeça da pessoa, certo? Tá me entendendo? Então, tem que ser tudo muito explicado quando uma pessoa vai buscar aquele trabalho, para que a pessoa entenda, porque a ansiosidade, ela é uma das energias que mais atrapalha um trabalho, é a pessoa ficar com aquela ansiosidade. Será que o que ele fez está certo? Será que vai dar certo? Será? Não pode existir será. Sempre troque a sua dúvida pela certeza. Seja positivo em tudo que você querer na sua vida. Seja uma pessoa positiva. Eu quero tal coisa.
Não, aquilo já é meu. Você foi, você fez o trabalho, não conte a ninguém, guarde a você. E a partir do momento que você confiou naquela pessoa, a sua confiança, você já vai mudar a sua forma de falar. Será que ele vai voltar? Não, ele vai voltar. Ah, o fulano vai voltar. Ele vai ficar comigo de novo. É assim que tem que se pensar quando você vai buscar um axé, quando você vai fazer um trabalho, certo? Então, voltando ao assunto. Então, a amarração, o zelador senta, joga, vê qual é o caminho, diz para a pessoa tem que saber o que é feito. Amarração, gente, não é receita de bolo. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pegam um coração de boi, 7 metros de fita vermelha, enrola, aí vai lá, tá aqui sua amarração com mel. Amarração não é só isso, certo? As pessoas vão lá, pegam a vela vermelha, vela preta, champanhe. Prestem bem atenção, existem vários caminhos, certo? Para se trazer uma pessoa, mas muitas vezes quando um casal se separa, você não vai fazer só uma união, só um axé para unir, não vai ser só aquilo que vai resolver, certo? Muitas das vezes tem uma negatividade, tem conversas por trás que contribuíram para separar esse relacionamento, uma terceira pessoa que às vezes veio com uma fofoca contribuiu, então você tem que fazer às vezes um axé para cortar o lorogum, para cortar a conversa, né? Fora isso, a pessoa vai estar com a cabeça conturbada, tem que ser feito um axé para acalmar a cabeça da pessoa, então já são 2 axés, né? Depois um axé para buscar essa pessoa, para unir. Então a amarração, eu sempre falo que ela é um ciclo, ela é uma combinação de energias, 1, 2, 3, 4 trabalhos para formar aquilo que você quer. Não é só, coração de boi, isso vai resolver. Não, para. Tem situações e situações, mas a amarração, trabalho mesmo, amoroso, união, trazer aquela pessoa é uma combinação de elementos, certo? É o ori da pessoa ao qual você quer buscar, você vai ter que cuidar desse ori, ver qual o caminho, o que está sendo negativado e o que precisa se tornar positivo, e qual axé deve ser feito, qual entidade, qual energia se encarrega de buscar essa pessoa para você, certo? Então esse é o conjunto para se formar esse feitiço, essa magia, né? Certo? Então, outra coisa também que eu quero abordar muito, que é envolvido ao assunto do amor, né, também. Muitas pessoas caminham na vida, caminham e se perguntam: nossa, por que eu não sou feliz? Por que eu não encontro a felicidade? Eu só encontro pessoas no meu caminho que não me completam, pessoas que não me fazem bem, pessoas que não me prosperam. A pessoa, ela luta, mas ela não sai do lugar. Então são energias, a gente é feito de energia, certo? Tem pessoas que têm uma determinada essência a mais do que a outra. Igual quando vocês dizem assim: nossa, aquela pessoa tem sorte, né, para encontrar amores. Aquela pessoa, ela dispõe mais da essência do amor, certo? Porém, esta essência, ela não nasce com a gente, nós devemos buscá-la. De que maneira o Senhor fala isso, babá? Vou explicar para vocês. Dentro do culto tradicional em Ifá, existem várias medicinas ao qual a gente manipula através de diversas energias, principalmente das folhas, certo? O sangue verde, o sangue das folhas, misturado com o sabão, se faz, certo? Algumas são medicinas para banhos, outras são algumas medicinas que se ingerem, certo? São medicinas para várias coisas, dentre elas saúde, dentre elas amor, caminho, certo? A pessoa não encontra felicidade, pessoa sem sorte na vida, a pessoa precisa da essência do amor, da energia, da essência de Oxum, né? Uma medicina relacionada a esse sentido. A pessoa está sem Iferã, a energia do amor. Então a pessoa vai buscar um babalaô, um babá, o qual esse babá vai fazer, um sabão, uma medicina para ela, para o amor. A pessoa vai tomar determinados dias, ela vai ver a mudança, porque ela estava sem aquela energia na vida dela, certo? Então aquela energia está sendo posta na vida dela. Então ela vai ter melhorias com amor. A pessoa monta um negócio, né? E não tem sucesso, não alcança clientes, não encontra os clientes, né?
Então a pessoa precisa tomar uma magia ao qual ela abra os caminhos, o Kiki, magia de fama, magia para prosperidade, né? A pessoa vai lá, busca um babalaô, o babalaô faz medicina, né? A pessoa toma aquela medicina, os clientes, as pessoas começam a enxergar a pessoa com outro brilho, né? Nossa, olha, eu vou dar um voto para aquela pessoa. Então existem medicinas para várias coisas. Eu saí um pouco do tema da amarração, mas também entrei nesse assunto. Por quê? Veja bem, porque muitos de vocês, né, muitas pessoas têm tendência a sofrer com questões amorosas e não sabem o porquê, tá? Também existe uma outra questão que influencia muito o amoroso das pessoas, que é Exu e Bombogira. Exu e Bombogira também têm uma grande influência sobre a vida do ser humano, certo? Digamos assim, a maior das influências.